Pessoal, tudo muito louco. Olha só, preocupante. STF e Gilmar Mendes surpreendem. Lula e Janja ficam para trás. O maior caos que está acontecendo, eu vou trazer para vocês aqui agora. Acaba de sair e eu vou trazer para vocês as notícias atualizadas sobre esses temas que está aí gerando muita preocupação para a sociedade brasileira. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa o seu joinha para mim aí, por favor, assim você ajuda a gente a manter o nosso canal vivo, ativo, levando conteúdo para o Brasil. E mais, aqui embaixo, na descrição, atenção, na descrição desse vídeo, tem um link. Você, trabalhador, trabalhadora, ou conhece algum trabalhador, trabalhadora, que quer participar de forma gratuita, e saber todos os seus direitos, valores que os patrões não andam pagando por aí, clique aqui no link abaixo, entre no grupo do WhatsApp, e lá no grupo você vai receber várias informações, vai poder fazer perguntas e participar da palestra informativa no dia 10 de fevereiro, gratuito. Você tem que entrar no grupo agora, tá bom? O link está aqui embaixo. Vamos lá, gente. Preocupante, preocupante. Mas antes, eu quero saber também a sua opinião. Olha essa matéria que acaba de sair e eu quero saber de você. Eu quero muito a sua ajuda. Olha só. Sem Marçal, Bolsonaro supera Lula na disputa em 2026, diz Paraná Pesquisas. Porque o Pablo Marçal está dizendo que vai participar das eleições de 2026 para presidente. O que você acha? Já ouviu falar do Pablo Marçal? Conhece? Deixa aqui nos comentários. Você votaria no Marçal, no Bolsonaro, no Lula? Em quem você votaria? Deixa aqui nos comentários. Olha só, levantamento do Instituto Paraná Pesquisa ouviu 2018 pessoas entre os dias 7 e 10 de janeiro. A margem de erro é 2 pontos percentuais. Olha só, vamos ver aqui como ficou a pesquisa do Paraná. Olha só, Lula versus Bolsonaro sem o Marçal. Bolsonaro ficaria na frente com 37%, Lula com 34%, Ciro Gomes com 11%, Ronaldo Caiado com 5,4%, Helder Barbalho com 1,2%, 1,4%, né? Nulos e brancos, 6,2%, não sabe, não opinou, 3,6%. Deixa aí nos comentários. Agora, se fosse com o Pablo Marçal, olha só, Lula teria 34%, Bolsonaro 33%, Ciro Gomes 11%, Pablo Marçal 6%. E aí, deixe nos comentários a sua opinião sobre essa pesquisa, é importante para nós aqui. Vamos continuar? Olha só, já vou trazer de cara essa decisão aqui, ou melhor, né, esse posicionamento do STF, do Gilmar Mendes. Gente, é surpreendente, eu estava dando uma olhada aqui e eu fiquei assim, olha, surpreso com essa questão aqui. Um corte da Auriverde, deixando os créditos aqui para essa galera aqui da Auriverde. Competentíssimos eles, hein? Vamos ouvir aqui da Auriverde o que traz para nós sobre esse tema. Do ministro do STF, Gilmar Mendes, a respeito da posse de Maduro na Venezuela, o ministro escreveu o seguinte, abre aspas, notícias que chegam da Venezuela seguem preocupantes. Não é democrático um governo que se vale do aparato militar para perseguir e prender opositores. Tampouco são livres eleições sem transparência e marcadas por violência e autoritarismo. É fundamental que haja em toda a América do Sul um compromisso com a restauração e a manutenção da democracia. A todos nós, democratas, cabe repudiar quaisquer práticas autoritárias que remetam ao sombrio legado dos governos totalitários do século XX. Fecha aspas. Walter, volto para você, parece-me que a conexão já está restabelecida. Só entender uma coisa, esse é o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre o uso de forças militares, falando sobre defesa da democracia. Mas se eu pegar agora... Quantos casos você quer? Posso pegar o Felipe Martins só? Talvez, acho que um dos mais emblemáticos do ponto de vista de ficar preso 6 meses sem nada que pudesse mantê-lo na prisão, como, por exemplo, a prisão agora do general Braga Neto, enfim. Quantos casos a gente quer, né? De todos os presos políticos do 8 e 9 de janeiro, enfim. O Gilmar Mendes se esqueceu de que a turminha lá do Supremo tem promovido barbáries de uma ditadura como a da Venezuela também, não é, Walter? Sim, sim. Sabe qual é a primeira incoerência, Pitoli? A primeira incoerência é o seguinte, os caras que criticam
as redes sociais, não se economizarem para dar opinião em redes sociais. Então, Sua Excelência, o ministro é useiro e vezeiro em utilizar as redes sociais e está vivendo um mundo paralelo. Porque basta trocar no tweet ali, basta trocar o aparato militar por o aparato judiciário. A ocupação, Olavo, do aparato judiciário. E eu pergunto o seguinte, é democrática uma eleição em que o judiciário tem um lado, toma um lado, manda calar a boca de tudo e estabelecer censura para um lado da contenda e para o outro lado libera tudo? Então, é só trocar duas palavrinhas dessa manifestação de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes e nós vamos ver que é o que está acontecendo no Brasil, né? A utilização do aparato judiciário para fins de repressão política. É o que a gente tem visto aqui e, aliás, é o principal problema do Brasil na minha avaliação. Fala, Olavo. Contribuindo, Walter, não só o Gilmar Mendes, mas nesse final de semana o Fachin deu uma entrevista e disse assim, olha, a justiça deve ser despolitizada. Vai começar por quem? Eu fiquei pensando, mas é o cara que, antes de, entre aspas, descondenar o Lula, por mais de 10 oportunidades ele disse que o foro era competente. Matéria da Folha de São Paulo da época. Por 10 oportunidades o Fachin disse que o foro era competente, até entender que não é mais, e aí descondena Lula. E vem dizer agora que o STF deve ser despolitizado. Para despolitizar o STF, poderia haver a renúncia de alguns ministros, talvez quase todos. Eu acho que toda a justiça, Olavo, não só o STF, da primeira instância até o mais alto tribunal do país, o nosso judiciário, infelizmente, está falando aqui para um outro colega, né, 2 operadores do direito, nosso judiciário está totalmente ocupado, aparelhado, instrumentalizado. Determinados assuntos já se chega diante do Ministério Público. Vejam a promoção do Ministério Público essa semana em relação ao anúncio da meta, né, da liberação ou da liberdade de opinião nas redes sociais. O que o Ministério Público já fez? Então, em determinados assuntos, se entrar no judiciário, a gente já sabe a priori qual é o resultado. Certos temas. Então, isso está muito errado. A gente já sai perdendo de 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. De novo, insisto, vou continuar batendo nessa cantilena, porque a abertura do nosso programa aqui, a esperança de que a verdade sempre vencerá. O fato é o seguinte, é que hoje a ocupação do judiciário é o principal problema brasileiro. Agora, Walter e Olavo, né, vocês lembram do Fachin, né, das manifestações com relação ao foro, que, enfim, tudo que a gente acompanhou, e depois o mesmo Fachin descondenando o Lula, né? O Walter já foi vereador em Porto Alegre, uma capital de estado, né, já foi presidente da Câmara e deve ter vivido toda a tensão, né, de um bastidor da política. A gente está aqui, Olavo, calculando esse bastidor. O Walter viveu o bastidor. Eu fico imaginando, né, como se dá uma decisão como essa do ponto de vista do residual, onde eu quero chegar. Dá para você imaginar, amigo, alguém que diz 10 vezes a mesma coisa e depois tem que desdizer? Dá para imaginar o cálculo que é feito politicamente falando, porque eles são juízes políticos, eles já admitiram isso, né? Se tem que despolitizar, é porque tem política, certo? Imagine você a decisão de desdizer o que foi dito 10 vezes. Imagine o que significa do ponto de vista do residual, que eu quero dizer, assim, olha, quem é que vai fazer esse serviço aqui? Deixa eu unir, você, Fachin. Mas eu disse 10 vezes que estava tudo certo. Não, mas você vai desdizer. Mas não, fique tranquilo, o povo esquece rapidinho. E outra, a gente está no meio da pandemia, que foi no meio da pandemia, o povo não vai nem notar. A hora que a gente percebeu, o Lula já está solto, você já fez o seu papel, tudo bem. Imagine você uma decisão como essa, porque alguém, em algum momento, precisou soltar o Lula para que tivesse, ou então, presidente Bolsonaro, alguém para concorrer com ele, alguém para poder disputar a eleição com o presidente Bolsonaro. Porque não era Alckmin com 5% da intenção dos votos que poderia fazer frente ao presidente Bolsonaro. Não era Alckmin. Quem era? Ciro Gomes? Não, esquece. Quem seria? Não tinha naquele momento. Então, alguém tomou a decisão e disse, olha, precisamos
tirar o Lula, 500 dias depois, tirar o Lula da cadeia. E tirar o Lula da cadeia precisava passar por alguém como Fachin, que disse 10 vezes a mesma coisa, que ele teria que desdizer. Então, eu começo contigo, Walter, essa rodada e passo para o Olavo, até usando da tua experiência. Dá para imaginar como uma decisão como essa é tomada? Dá para imaginar como se chega ao ponto de alguém que disse 10 vezes a mesma coisa, ter que desdizer e dizer, não, eu estava errado, tá tudo, vamos descondenar, eu preciso do Lula aqui para disputar a eleição e justificar uma vitória, porque também já está tudo certo para a gente pedir para os institutos de pesquisa começarem a divulgar pesquisas quase que diariamente, num ritmo alucinante, justificando que Lula é o melhor, Lula era a alternativa, aquele que falava palavrão. Dá para imaginar como essa decisão foi tomada, Walter? É lamentável, mas é o que a gente vive, né, Pitoli? E dá sim. Esses tempos eu vi uma entrevista da Janaína, não sei se ela tem mandato hoje em São Paulo, a professora Janaína Carneiro, é isso? Né? Janaína Pascoal. Não, Janaína Pascoal. Ela falou assim, o problema é que o Bolsonaro assustou demais o sistema. E na mesma linha, há poucos dias atrás, o governador Tarcísio também, acho que foi na Band, deu uma entrevista também. O Thomas Sowell, um dos maiores intelectuais dos Estados Unidos agora, dessa segunda metade do século XX, diz o seguinte, é impressionante o quanto de pânico que a verdade pode causar numa multidão de hipócritas. E era o que a gente vinha assistindo. Né? Esse politicamente correto se transformando numa ditadura, de uma linguagem única, de um lugar único de virtude, vem Bolsonaro e começa a quebrar esse sistema e essa hegemonia. E aí esse sistema se retroalimenta, se reúne e faz um pacto. Olha, vamos voltar aqui ao status quo anterior, vamos restabelecer as coisas, né? Vamos fazer aquele pessoal da imprensa do Estado Democrático de dinheiro voltar a receber dinheiro, né? Vamos fazer com que as corporações aqui possam ter estabilidade. Esse cara está botando fogo no parquinho. Esse cara é o Bolsonaro. Esse negócio está muito errado. Né? Nós vamos voltar à política do pão e circo. E aí buscaram reabilitar o único que esse sistema lia, que era viável naquele processo todo. Mas vou lembrar de novo, tem algumas pessoas que falam de fraude nas urnas. Né? Eu sempre tenho dito o seguinte, nem precisava chegar tanto, porque foi tão manipulada a informação ao longo de 4 anos, no sentido de criar desgaste para um lado e para o outro lado pintar a santidade, inclusive reestabelecer a elegibilidade de um cara que, como tu bem disse, tinha sido condenado em 4 instâncias e com decisões sempre renovadas, então não precisava nem mexer nas urnas. Já estava mexida a cabeça das pessoas, o cenário das pessoas, era isso que tinha acontecido. E aí a gente está diante dessa questão. Agora, o pior de tudo, quero lembrar, semana passada, o dia 8, foi aquela relação promíscua entre o presidente da República, biônico, né? Lembram, na época da ditadura militar ou da Revolução, que os senadores eram chamados biônicos, porque eram nomeados. Então, a gente tem um presidente nomeado. E a relação promíscua desse presidente com um determinado ministro do STF, que ele resolveu, num evento público, já que eles não têm mais pudor em relação a nada, chamar de Xandão. Né? Então, essa relação é a demonstração de tudo que não deveria estar acontecendo numa realidade republicana. Fala, Olavo. Eu fico muito com um ponto que o Walter colocou, é o establishment de hoje, voltando à nossa pauta inicial, que era a questão da Venezuela. Infelizmente, a composição do establishment hoje no governo Lula é composta pelo judiciário, que deveria ser isento, que deveria se pautar em leis, mas nós não conseguimos enxergar a isenção. No Ministério Público, Walter bem colocou do Gonê em relação à questão da meta, que a decisão da Zuckerberg nem chegou no Brasil ainda, uma decisão lá para os Estados Unidos no primeiro momento, mas o Judiciário, o Ministério Público, o Executivo encabeçando esse establishment, e, infelizmente, o Legislativo de joelhos, mas não de joelhos na convicção. Pois é, gente, a coisa não está fácil, hein? A coisa não está fácil.
E olha só, como se não bastasse isso, tem mais, não acaba por aí. Olha só, gente, os próprios ministros, olha só, o próprio governo está perdidinho da Silva. Olha isso, um fala uma coisa, outro fala outra. Vamos ouvir aqui esse trecho importante também. Semana de 2022, ou seja, há 3 anos, a gente começa a semana assim, aqui na Auriverde Brasil. Para despertar, né, através desse símbolo da pátria, despertar o nosso interesse por um Brasil nessa pandemia, como diria a Jamile Davis, e disse na última sexta-feira aqui, essa pandemia de falta de testosterona, né? Para a gente tentar mostrar que aquele verás que um filho teu não foge à luta já não é bem assim. A gente está tentando despertar esse gigante adormecido, porque a gente vai ter que lutar pelo Brasil, né? Tá aí a Venezuela, deu no que deu. E vou dizer, o que aconteceu na Venezuela na última sexta-feira nos enfraquece, e muito, e muito. Ô, João, tem informação sobre a Venezuela? Porque eu quero ouvir Walter Nagelstein, quero ouvir Olavo Pellegrina Júnior, diante do que a gente está vivendo, diante desta minha percepção de que saímos muito enfraquecidos com a decisão de Maduro, sem nada acontecer que pudesse tirar esse ditador de lá, Lula mandando a embaixadora Glivânia para a cerimônia, aplaudindo o ditador, membros do MST, patrocinados não sei por quem, né? Ali na Venezuela, em Caracas, saudando a vitória, entre todas as aspas, de Maduro, mas o que acontece é que nós perdemos, e perdemos muito, com Maduro continuando diante da presidência da Venezuela. Tem informação sobre isso, João? Tem sim. O senador Randolph Rodrigues, que é líder do governo Lula no Congresso, classificou como ilegítima e farsante a posse do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O evento, como nós trouxemos aqui, aconteceu na última sexta-feira e marcou o início do 3º mandato do líder chavista. A eleição foi cercada por alegações de fraude e isso gerou críticas e repercussões internacionais. Em sua conta na rede social X, antigo Twitter, Randolph destacou a necessidade de que democratas condenem qualquer regime autoritário. Ele afirmou que a defesa da democracia deve ser uma prioridade global, independentemente da orientação ideológica. A vitória de Maduro enfrentou uma grande resistência na comunidade internacional. A União Europeia e 8 países declararam que não reconheceriam sua reeleição. Brasil, Colômbia e México solicitaram ao governo venezuelano a divulgação dos boletins de urnas para esclarecer os resultados. Esse pedido gerou tensões diplomáticas entre Brasília e Caracas. E aí a gente tem um tweet do Randolph, ele disse o seguinte: o governo venezuelano é uma ditadura e a posse do senhor Nicolás Maduro, ocorrida no dia de hoje, é ilegítima e farsante. Um regime que desrespeita direitos humanos, desrespeita a alternância de poder e não respeita a soberania da vontade popular. É um regime autoritário. Portanto, é dever de todo democrata, esteja onde estiver, condenar qualquer ditadura, seja de direita ou de esquerda. Bom, durante a posse, Maduro afirmou que delegações de 125 países estiveram presentes. O governo Lula, como disse Pitoli agora há pouco, enviou Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora brasileira em Caracas, para representar o presidente na cerimônia. Na quinta-feira, milhares de venezuelanos saíram às ruas em protesto contra a ditadura de Maduro. As manifestações aconteceram em Caracas, Mérida e Chacao, onde, inclusive, Maria Corina acabou sendo abordada por forças de segurança de Maduro. De acordo com sua equipe, elas a interceptaram enquanto ela deixava uma manifestação em Chacao e permaneceu retida por aproximadamente 1h30 antes de ser liberada. Por outro lado, representantes do governo Maduro negaram a retenção. Eles alegaram que a história foi fabricada para encobrir o fracasso das manifestações contra o regime de Nicolás Maduro. Pitoli. O Randolph fez isso aí, Olavo? É ele mesmo, invadiram a conta do Randolph, que é líder do Lula, do Senado, enfim, no Congresso. Não entendi esse tweet aí. É uma agulhada em quem? Deu uma alfinetada aí, não deu, não? Ele falou, depois, além dessa nota, ele deu uma entrevista na CNN, reforçando com todas as letras essa mesma fala. Mas foi na contramão do que Lula fez até aqui, porque o que eu tentei dizer na sexta-feira é que o silêncio do Lula dizia muito. Concorda, Olavo? Você está certíssimo. O PT e a esquerda brasileira pratica um discurso dúbio.
um discurso disforme e não uníssono. A fala de Randolfo Rodrigues, quando você ouve assim de primeiro momento, amigo ouvinte, fala, nossa, caramba, é um lampejo de lucidez. Não, não se anime. O discurso é absolutamente interno. Dentro do país, esse foi o discurso. Para brasileiros. Por quê? Dentro do Brasil... A imprensa que cobrava isso ou não? Queria entender, porque eu tenho uma opinião sobre isso, que é a dubiedade do discurso. Há um discurso interno para alimentar o público interno, que entende que a Venezuela ocorreu um ato de corrupção gigantesco nessa eleição. Agora, inclusive, Itamaraty emite uma nota também pífia, com a mesma cara do Randolph, dizendo assim, o Brasil exorta que as forças políticas venezuelanas caminhem para o diálogo. Esse é o discurso interno. Dialogar com Maduro. Com Maduro, exato. Que haja um diálogo dentro da Venezuela. Falar isso aqui, nada é a mesma coisa. Sim. Agora, a postura internacional é a mesma. Mesma postura internacional de apoio à Venezuela. Nosso embaixador estava lá legitimando internacionalmente a fraude de Maduro. Então, nós tivemos o PT sendo o PT, com um discurso interno para alimentar a população brasileira que sabe do que aconteceu ali. Agora, o discurso interno para favorecer